Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula sobre espécies forrageiras, falando sobre o gênero pânico, esse gênero muito importante para a produção animal. Sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista. Então, o gênero pânico é um dos gêneros mais importantes para a produção animal a pasto no Brasil. Tem o seu cultivar mais conhecido e mais difundido, é o cultivar colonião. É o mais antigo e o mais difundido no Brasil. Esse cultivar, com o lançamento de cultivares mais produtivos, esse cultivar acabou meio que desaparecendo do cenário nacional. Então, com o lançamento de cultivares mais produtivos, o cultivar colonião praticamente não é mais plantado no Brasil, porque ele foi substituído por cultivares com melhor relação folha-caule, com maior produtividade. Outros cultivares também, como Guiné e Sempre Verde, também foram substituídos por cultivares mais produtivos, cultivares resistentes a cigarrinha de pastagem, com florescimento tardio. Então, esses cultivares mais antigos, como Colonião, Guiné, Sempre Verde, são praticamente extintos no Brasil. As áreas que já existem, esses cultivares, ele continua lá. Mas a formação de novas áreas, eles foram substituídos pelas cultivares mais novas, são mais produtivas. Então temos aqui o cultivar colonião, que é o mais antigo. Quais são as características gerais das gramíneas do gênero pânico? Características gerais, são gramíneas que apresentam uma alta produção de massa verde, que a gente chama de matéria seca, mas uma alta produção de massa, uma alta produção forrageira. São gramíneas que, na sua grande maioria, apresentam alta exigência em fertilidade do solo. Você vai tirar aí, por exemplo, o Maçai, ele já exige solos de média fertilidade. Mas a maioria das gramíneas do gênero pânico, dos cultivares do gênero pânico, exigem solos de alta fertilidade. Então, a sua grande maioria são cultivares que apresentam alta exigência em fertilidade do solo. Então, o solo tem que estar bem corrigido, com os teores de fósforo, de potássio, de forma que esses cultivares possam apresentar uma alta produção. Geralmente são recomendados para sistemas mais intensivos, como você fazer um pastejo rotacionado para colocar 7 UA por hectare, 8 UA por hectare, 10 UA por hectare, porque esses cultivares do gênero pânico apresentam uma boa resposta à adubação. Então, você adubando, você vai ter uma alta produção de folha e aí você consegue aumentar a sua taxa de lotação. Então, é recomendado para sistemas mais intensivos de produção. Existem alguns cultivares do gênero pânico que se adaptam também a um sistema mais intensivo. Por exemplo, Maçai é um tipo de cultivar do pânico que se presta também para sistemas mais extensivos de produção. Mas a grande maioria dos cultivares do gênero pânico se adaptam melhor a sistemas mais intensivos, o pastejo rotativo, adubado. Todos eles exigem solos profundos, férteis e bem drenados. Aqui também, tirando aqui o Maçai, que o Maçai ele já vai bem em solos de média fertilidade, em solos mais rasos. Mas a grande maioria das gramíneas no gênero pânico exigem solos profundos, solos férteis e solos bem drenados. São gramíneas que, de forma geral, elas não toleram geadas e secas. E de forma geral apresenta uma baixa a média tolerância a cigarrinha de pastagem. Existem alguns cultivares de gênero pânico que são altamente resistentes a cigarrinha de pastagem, como o Zuri, como o Maçai, e alguns apresentam de média a baixa tolerância. Por exemplo, o Colonião apresenta uma baixa tolerância a cigarrinha de pastagem, o Maçai média, e assim vai. Então, a espécie mais conhecida é o Colonião. A partir de 1980, década de 80, foram lançadas outras cultivares mais produtivas, como o Vencedor, Tobiatã, Centenário, Centauro, Aruana. E mais posteriormente lançaram Tanzânia, Mombasa e Maçai. E mais recentemente Zuri e Quênia. Esses cultivares vão apresentar uma maior produção de massa verde, uma maior relação folha-caule. Se pega o cultivar colonião, quais são os atributos positivos do colonião? Um alto valor nutritivo e alimentício. Foi a gramínea que você plantava ela, engordava muito boi, porque ela tinha uma alta produção, ela tinha um bom valor nutricional na época,
um alto valor alimentício, então você tinha uma alta produção de arroba por hectare ano. Uma gramínea que apresenta uma boa resposta à adubação e uma boa produção de sementes. Os seus atributos negativos: não se adapta a solos ácidos de baixa fertilidade, então não adianta você querer fazer um sistema muito extensivo utilizando o colonião, porque ela não vai se adaptar a solos ácidos de baixa fertilidade. Vai apresentar uma produção menor que outros cultivares, então apresenta uma produção menor se comparada com outros cultivares. Tem um baixo crescimento na época seca do ano e uma elevada susceptibilidade a cigarrinha de pastagem. Então, são as vantagens que esse colonião tem. Mostrando mais uma vez a foto dele. Vamos para outro cultivar, né, que é o cultivar Tanzânia, um cultivar mais novo. É o cultivar que substituiu o colonião. Quais são os atributos positivos? Um elevado valor nutricional, um elevado valor nutritivo e alimentício. Ou seja, ele vai proporcionar um alto ganho de peso para os animais, uma elevada resposta à adubação, uma resistência moderada a cigarrinha de pastagem, então apresenta uma resistência maior se comparada com o colonião. Tem um manejo mais fácil quanto à uniformidade de pastejo, apresenta mais folha e menos talo, então fica mais fácil manejar. Então apresenta uma maior relação folha-caule, folha-haste e uma boa resposta sobre pastejo rotacionado. Atributos negativos: não se adapta a solo de baixa fertilidade. Então, são gramíneas que são indicadas para solos de alta fertilidade. O outro cultivar, o Mombaça. Quais são os atributos positivos do Mombaça? Uma elevada produção sobre adubação intensiva. Então o Mombaça ele responde bem à adubação intensiva. Se você quer produzir, se você quer intensificar o processo, por exemplo, adubar, se você quer irrigar, quer botar 5, 7, 8, 10 UA por hectare, seria o capim ideal, seria o Mombaça. Vai apresentar uma elevada produção sob adubação intensiva, uma elevada qualidade também, um alto valor alimentício, ganho de peso nas águas, chega até 900, 1 kg por dia. Apresenta uma resistência moderada a cigarrinha de pastagem também. E é indicado também que devido à sua alta produção de massa, ele é indicado também para a produção de silagem, porque tem uma alta produção de massa. Quais são os atributos negativos? Não se adapta a solos ácidos e de baixa fertilidade, então não é uma espécie de cultivar que se adapta a solos ácidos e de baixa fertilidade. É mais difícil você manejar ele quanto à uniformidade de pastejo, porque ele cresce muito rápido. Não recomenda fazer o diferimento de pastagem. Nenhuma gramínea do gênero pânico, né, de porte alto, é indicado para diferimento de pastagem para a época seca do ano, porque elas vão crescer muito e vão passar do ponto. Então não vai proporcionar um acúmulo de forragem com uma boa qualidade, não vai proporcionar um acúmulo de forragem com bom valor nutricional. Então, geralmente, nenhuma cultivar do gênero pânico é indicado para diferimento, tirando o Maasai, que tem um porte mais baixo, né? Então aqui o capim Tanzânia 1, mostrando a foto dele. Só voltando aqui, o pânico máximo Tanzânia. É ideal você plantar ele sob regime de chuva de 800 a 1.500 milímetros por ano. Então são gramíneas que se adaptam bem a essas regiões com maior precipitação pluviométrica. Exigência e fertilidade do solo alta, tem uma média tolerância seca, uma baixa tolerância ao encharcamento. Então Tanzânia não é indicada para regiões que têm encharcamento. Uma média tolerância à cigarrinha de pastagem, então não tem uma boa tolerância à cigarrinha de pastagem, é média. Então aqui o Tanzânia 1, a origem dele a origem da grande maioria dos pânicos é na África, e ela foi lançada pela Embrapa. Algumas características dele aqui, o teor de proteína bruta entre 12% e 16%. Isso varia muito em relação à quantidade de adubo nitrogenado que você joga lá. Tem uma excelente digestibilidade, uma excelente palatabilidade. Isso vai proporcionar um alto consumo e um alto ganho de peso, podendo chegar a 900 gramas de peso por dia. Uma alta produção de forragem, em torno de 20 a 26 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então, uma alta produção de massa. E pode ser consociado com todas as leguminosas, porque ele tem um hábito de crescimento
cespitoso, então ele não fecha bem o solo. As leguminosas, elas podem ser cruciadas. Então as grandes vantagens dele: apresenta uma rápida rebrota, sendo recomendado para sistemas intensivos de produção, apresenta uma boa resposta à adubação e é mais resistente a cigarrinha de pastagem se comparado com o seu cultivar mais antigo, que é o colonião. É mais resistente à seca se comparado com o colonião e com o tobiatã, que é um outro cultivar, e apresenta uma maior relação folha-caule se comparado com o colonião. O que engorda boi é folha, é sumo de capim, é folha. O que engorda boi é folha. A folha tem mais proteína, tem mais digestibilidade, a folha tem mais energia. O que engorda gado é folha. Então esse capim Tanzânia vai apresentar uma maior relação folha-caule que o colonião. As suas desvantagens: é um capim exigente de fertilidade de solo, então não é para qualquer produtor. Não é, se você quer plantar capim, se você quer plantar esse tipo de capim e não corrigir o solo, não adubar, não vai resolver o problema. Então é exigente de fertilidade de solo e não é recomendado para áreas onduladas, assim como nenhum pânico, porque os pânicos eles crescem em touceira, eles não fecham bem o solo, tá? São recomendados para solos planos, para áreas mais planas. A indicação dele, você vai indicar o Tanzânia para que produtor? O produtor que quer um sistema mais intensivo, tá? Então pastejo rotativo, para gado de leite, gado de corte, onde você vai adubar, onde você vai intensificar, para você conseguir uma alta produção de leite, de carne por hectare. Solos planos, topografia plana, solos bem drenados e profundos, com boa fertilidade. Então você vai indicar para esse sistema. O manejo vai entrar, se for no pastejo rotacionado, os animais vão entrar quando o capim estiver na altura de 70 centímetros e sair quando tiver com 30 a 35 centímetros de altura. E o período de descanso variando aí 30 a 42 dias. Esse período de descanso ele varia de acordo com a intensidade do seu manejo. Se você faz um manejo mais intensivo, tá? Se você aduba, então o período de descanso vai ser menor. Se você faz um manejo mais extensivo, tá? Então o período de descanso tem que ser maior para a planta poder recuperar. O outro cultivar, capim Mombaça, origem África, foi lançado pela Embrapa, gado de corte também, exige uma alta fertilidade do solo, também é cespitoso, ou seja, cresce em touceiras, tem uma digestibilidade excelente, uma palatabilidade excelente, é indicado para regiões que chovem acima de 800 milímetros anuais, então tem uma média tolerância à seca e uma média alta tolerância ao frio. O teor de proteína variando de 12 a 16%, pode ser consociado com todas as leguminosas, e a profundidade do plantio aqui é de meio a 1 centímetro, tá? E a produção de matéria seca em torno de 20 a 28 toneladas de matéria seca por hectare ano, ou seja, produz muita massa. Então aqui, é indicado para regiões com alta precipitação pluviométrica, exige solo de alta fertilidade, uma média baixa tolerância ao seca e ao frio, uma baixa tolerância ao encharcamento e uma média de média baixa tolerância à cigarrinha de pastagem, tá? Então não tolera fogo, não tolera solos mal drenados e muito frio, e é susceptível a cigarrinha. A sua grande vantagem é que apresenta uma alta capacidade de suporte, né? São gramíneas que apresentam uma alta capacidade de suporte. Você consegue colocar aí 5, 6, 7, 10 UA por hectare, dependendo do seu manejo. Tem um alto teor de proteína bruta, chegando até 18, né? Se você adubar com nitrogênio, aumenta o teor de proteína bruta. E uma alta produção de matéria seca. O ganho de peso nas águas pode chegar até 1 kg por dia, tá? Como é que é o manejo do Mombaça? A altura de entrada 90 centímetros, a altura de saída 40. Então você vai entrar com um alto 90, se for um pastejo rotacionado, vai entrar quando a altura média das folhas estiver com 90 centímetros e sair quando a altura estiver com 40. E o período de descanso aí variando de 30 a 42 dias. O outro cultivar é o capim Tobiatã, tá? Origem IAC, Instituto Agronômico de Campinas, nome científico Pânico Máximo, né?
Então exige também uma alta fertilidade do solo, tem uma forma de crescimento cespitoso, altura, tá? Uma boa digestibilidade, uma boa palatabilidade. Indicado para regiões também com alto teor de chuva, com o seu teor de proteína bruta varia de 12 a 14%, pode ser associado com todas as leguminosas, e a produção de matéria seca em torno de 18 a 24 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então, quais são os atributos positivos que esse cultivar traz? Um elevado valor nutricional e alimentício, uma elevada resposta à adubação, uma boa resposta sobre passeio rotacionado. Então, são gramíneas que se adaptam bem a um sistema mais intensivo de produção, né? E quais são os atributos negativos? Não se adapta só aos astros de baixa fertilidade, assim como o Mombasa e Tanzânia. A dificuldade quanto à uniformidade de pastejo, porque são gramíneas que crescem muito rápido, tem uma menor produção de sementes, já apresentam uma elevada susceptibilidade a cigarrinha de pastagem, ou seja, quando você pega o Mombasa ou Tanzânia, eles apresentam uma média susceptibilidade, né? Já esse outro cultivar, o Tobiatã, já apresenta uma elevada susceptibilidade a cigarrinha de pastagem. E não é recomendada para você diferir, né, para você fazer pasto vedado, porque ele cresce muito, né? Tem um porte muito alto. Você vai fazer pasto vedado com braquiária. Então o manejo seria o mesmo, né? Entrada de altura 90 centímetros, sai com 40 e o período de descanso variando de 30 a 42 dias. O outro cultivar, o capim Maasai, já é um capim diferente, é um pânico diferente, é um pânico que foi lançado para sistemas mais extensivos de produção, já tem um porte mais baixo, tá? Então aqui, ó, é uma planta que forma touceiras com altura média de 60 centímetros, as suas folhas são quebradiças, tá? O nome científico, pânico máximo cultivar Maasai, origem Embrapa, é um híbrido espontâneo entre o pânico máximo e o pânico infestum, tá? E ele foi coletado em Tanzânia, na África, em 1969. Esse cultivar já requer níveis médios a altos de fertilidade, mas é uma gramínea que já se adapta a níveis mais baixos de fertilidade do solo, tá? A altura da planta, em torno de 60 a 80 centímetros. Ele pode ser pastejado por bovinos, inclusive também por equinos, tá? Também é indicado para regiões acima de 1000 milímetros, né, de chuvas anuais. O teor de proteína bruta é um pouquinho menor, tá? E tem uma produção um pouco menor se comparado também com seus outros cultivares, né, que seria o Mombasa e o Tanzânia, que vão apresentar uma produção maior. Então aqui, ó, já apresenta uma média exigência em fertilidade do solo, tá? É resistente ao fogo, tem uma baixa tolerância ao encharcamento, tá? Tem um porte menor, em torno de 60 centímetros. As folhas são mais finas se comparado com o Mombasa e Tanzânia e apresentam uma alta produção de forragem, só que inferior aos outros cultivares. Então, quais são os seus atributos positivos? Uma elevada produção de forragem, só que inferior a Tanzânia e Mombasa, uma boa resistência a fogo e frio, uma excelente cobertura de solo, ele já cresce, o seu crescimento, apesar de ser em touceira, mas ele cobre bem o solo, tá? Uma boa resistência a cigarrinha de pastagem, coisa que os outros pânicos não têm, suporta pastejos mais intensivos e tem um porte mais baixo. Já atributo negativo, baixo valor alimentício, exigência média em fertilidade do solo, tá? E pode causar cólica em equinos devido à sua menor digestibilidade. Quais são as suas vantagens em relação a outros pânicos? Olha lá, melhor cobertura do solo, tem um porte menor, você pode utilizar ele para ovinos, para equinos, tem uma menor exigência em fertilidade do solo, tem uma maior produção de matéria seca em solos ácidos e é resistente a cigarrinha de pastagem, tá? E é resistente a cigarrinha de pastagem, faltou aqui. Como é que é o manejo dele? A altura de entrada, sob passeio em torno de 60 centímetros, quando o capim tiver com 60 centímetros, e a altura de saída com 30. O período de descanso varia de 30 a 42 dias. O outro pânico é o pânico máximo cultivar Ana, tá? Também exige, ele é recomendado para regiões com precipitação pluviométrica de 800 a 1.200 milímetros de chuva por ano.
exigência de fertilidade do solo de média a alta, uma alta resistência ao frio, uma gramínea que se adapta bem ao frio, tá? E uma baixa tolerância ao encharcamento. Tem uma média resistência à cigarrinha, tem um bom perfilamento basal, sendo indicado para ovinos e equinos, principalmente para ovinos, tá? Então ele tem ele tem um excelente perfilamento basal. A gente sabe que os ovinos fazem um pastejo mais rente ao solo, tá? Então esse bom perfilamento basal vai permitir um bom rebrote dessa gramínea, tá? Tem um porte mais baixo também. Ela foi indicada para ovinos, ela foi desenvolvida principalmente para ovinos mesmo. A altura de entrada 60, a altura de saída 30 e o período de descanso 30 a 42 dias. Alguns híbridos lançados pela Matsuda, então o Atlas é um híbrido, ele é proveniente do cruzamento do Tobiatã com esse outro pânico aqui, K68, então apresenta uma boa produção de matéria seca, apresenta um bom teor de proteína bruta, uma boa tolerância à seca, muito boa tolerância à seca, boa tolerância ao frio, uma alta digestibilidade, tá? Então é uma outra opção aí que pode ser utilizada. O caprim é o híbrido lançado pela Matsuda, que é o híbrido Atlas. Então o cultivar híbrido Atlas foi obtido pelo cruzamento entre esses dois cultivares de ciclo perene. As plantas chegam de 1,5 m a 2 metros de altura, com excelente perfilhamento, ou seja, produção de folhas, novas folhas, tá? Uma boa produção de forragem e uma excelente qualidade nutricional, tá? Então necessita também de solos de boa fertilidade, solo adubado, possui uma rápida rebrota e um intenso perfilhamento. Ok? Então é recomendado para bovinos na fase de cria, recria, engorda e também para equinos. Então as principais características dele: resistente à seca, uma alta produção de matéria seca e indicado para equinos e bovinos. O outro híbrido é o Aires, tá? É um híbrido de um pânico Aruana com pânico Centauro, são dois pânicos, tá? Então apresenta também algumas características interessantes. O Aires é um cultivar híbrido entre o cruzamento entre os cultivares Centauros e Aruana, de ciclo precoce, tá? As plantas de porte baixo, talos finos, sem pilosidade, grande produtora de sementes e de florescimento indeterminado. Espécie forrageira exigente de fertilidade do solo, possui intenso perfilhamento, rápida rebrota, boa qualidade nutricional e excelente digestibilidade. Apresenta boa tolerância à seca e é recomendado para equinos, ovinos, caprinos, bezerros e recém-desmamados. Então já é uma outra opção aí que nós temos, que é o híbrido Aires, tá? Então as principais vantagens dele aqui, uma alta capacidade de rebrota após o pastejo, uma boa tolerância à seca e a solos mal drenados, exige solos de boa fertilidade e tem uma boa tolerância ao fogo. Tem um porte baixo, os talos são mais finos, é indicado inclusive para ovinos, equinos e bezerros. Mais recentemente foi lançado o pânico máximo BRS Zuri, tá? Que veio aí para suprir as carências dos outros pânicos, que é o Tanzânia e Mombasa. Então ele está mais ou menos no estilo Tanzânia do Mombasa. Então seria um Tanzânia e Mombasa melhorado, tá? Então as principais características, elevada produção de matéria verde, matéria seca, alto valor nutricional, alta digestibilidade, resistência à cigarrinha de pastagem, coisa que o Mombasa e o Tanzânia apresentam média resistência. Então apresenta resistência à cigarrinha de pastagem, um alto grau de resistência à mancha das folhas, que é causada por um fungo, tá? Que ataca principalmente o Tanzânia. Então seria uma opção para substituir o Tanzânia em regiões onde o Tanzânia está sendo atacado por esse fungo. Então esse pânico BRS Zuri, ele já é resistente à cigarrinha de pastagem e é resistente ao fungo bipolares. Então já é uma gramínea melhorada, com maior produção de matéria seca e resistente às principais pragas aí, que estão acometendo os outros pânicos como o Tanzânia. O outro cultivar foi lançado pela Embrapa também, que é o BRS Quênia.
As principais características apresenta um porte intermediário e fácil manejo. Ele foi lançado em 2017, é recomendado para cultivos em solos de média a alta fertilidade, exigindo precipitação mínima de 800 milímetros, não apresentando resistência a solos encharcados. Então temos mais uma opção, que é o BRS Kenya, que já vem com um porte menor, tá? Então, encerrando já a nossa aula, só lembrando que o primeiro cultivar que foi introduzido no Brasil foi esse colonião, e posteriormente foi substituído por cultivares mais produtivos e com maior relação folha-caule. E constantemente serão lançados novos cultivares para atender a demanda. Por exemplo, Tanzânia e Mombasa são excelentes cultivares, mas começou a aparecer problema com cigarrinha, com a mancha foliar. Então houve a necessidade de lançar um outro cultivar resistente a essas doenças. E assim vai, né? Então o colonião, por exemplo, não tolera frio, a seca, mas tolera bem o sombreamento. Outros cultivares que eu não falei aqui, por exemplo, Sempre Verde, Guiné, Green Panic, Gato Panic, Macuane, Centenário, Vencedor, são também cultivares de pânico, ok? Então chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado pela sua presença. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, consultor pecuário, palestrante. Meu e-mail de contato está aqui. Eu moro em Xinguara, Pará. Lembrando que o objetivo do nosso canal é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Então, muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal, ativar o sino para receber as próximas aulas. Vamos mostrar a força do agronegócio nas redes sociais. A nossa meta é chegar a 20 mil inscritos até o final do ano. Eu acredito que nós vamos ultrapassar essa meta. Muito obrigado, um abraço e sucesso sempre!